Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sou Carlos Eduardo, seminarista da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Quero compartilhar com você neste dia o livro de Juízes, capítulo 2, dos versos 7 até o 10. O 7 diz o seguinte: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. 9. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. O 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A mensagem de hoje é algo muito forte, é algo muito profundo, que nós temos que meditar muito. É uma mensagem que precisa ser esmiuçada. É uma mensagem muito séria. Há um ditado popular que diz que ninguém nasce sabendo. Isso é verdade. Desde quando nós nascemos até o dia em que morremos, nós estamos aprendendo e estamos ensinando o tempo inteiro. A criança, ela nasce, então os pais ensinam a engatinhar, a andar, a falar, a comer, beber, a tomar banho, a se vestir, a pedir as coisas. Aí depois começa a ir para a escolinha, e a escolinha junto com os pais ensinam a ler, escrever, aí vai aprender português, matemática, história, geografia, física, química e muitas outras matérias. O ensino, ele é fundamental na vida de qualquer ser humano. Quando a pessoa vai para uma área profissional, ela precisa ser ensinada, porque ninguém nasce sabendo. Então qualquer área da profissão de um indivíduo, ele precisa que alguém o ensine, o explique, o acompanhe. No texto de hoje, ele está falando, principalmente no versículo 10, que houve uma nova geração que eles não conheciam ao Senhor. E também não conheciam os feitos do Senhor em Israel. Isso é muito triste. Josué, ele foi um grande homem de Deus, mas ele não foi um grande homem de Deus do dia para a noite, do nada. Não, ele teve alguém que o ensinou, ele teve alguém que o capacitou, que o preparou, que o acompanhou, e esse alguém foi Moisés. Você pode notar que Moisés escolheu Josué e o treinou. No livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo 11 vai dizer isso. Aonde Moisés ia, ele levava Josué junto. Nos montes, quando Moisés ia falar com o Senhor, Josué estava junto. Isso você também vai notar no livro de Êxodo em várias passagens, principalmente no capítulo 24, no versículo número 13. Então Josué estava sempre com Moisés. Moisés, ele colocou Josué como o capitão da sua tropa. Ele foi o líder da tropa do exército de Moisés. Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito e andaram todo o deserto, Josué estava junto. Josué, ele foi um dos 12 espias a olhar a terra de Canaã. Josué, ele foi o sucessor de Moisés.
No livro de Josué, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, o Senhor, o nosso Deus fala, olha, levanta Josué, porque o meu servo Moisés é morto. Então Deus continua falando para Josué algumas vezes, olha, esforça-te e tem de bom ânimo. Então Josué, ele toma o lugar, ele é o sucessor de Moisés. E também a gente, olhando todo o livro de Josué, tudo o que ele aprendeu sobre o Senhor, ele ensinou ao povo. Tudo o que ele viveu, ele ensinou ao povo. Tudo que ele viu, ele repassou ao povo. Tanto que os 2 últimos capítulos de Josué, tanto o capítulo 23, como o capítulo 24, quando Josué reúne todo mundo na congregação. E ele fala, tem aquele versículo tão conhecido, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué reúne toda a congregação e faz um voto, uma nova aliança de Josué para com Deus e ele faz com que o povo também faça esse voto, essa nova aliança para com Deus. E ele ainda faz Josué ele ainda faz o povo relembrar todos os feitos que Deus havia feito para com o povo de Israel. Então o povo, ele coloca a mão na consciência, ele lembra de tudo que Deus fez e eles então fazem um novo voto, cria-se uma nova aliança com o Senhor, o nosso Deus. O livro de Juízes, no capítulo que nós estamos lendo, capítulo 2, o versículo 7, então diz que Josué morre, aquela geração que estava com Josué também morre, chegando depois uma nova geração, agora no versículo 10, uma nova geração ela aparece, e essa nova geração, ela diz ali, que eles não conheciam ao Senhor, eles não ouviram dizer dos feitos do Senhor para com o povo de Israel. Como é triste isso. Então o povo, ele se desviou, ele adorou a outros deuses, ele se misturou com outros povos, porque eles não conheciam o Senhor. Quando eu entrei na Igreja Batista Monte Oreb, foi lá que eu conheci a Jesus como meu Senhor e Salvador, e desde lá estou até hoje. Eu entrei ali na igreja com 24 anos, e eu tenho aproximadamente 25 anos de Monte Oreb. Eu não nasci num lar cristão. Aos 24 anos, eu sempre tive uma vida com as minhas ex-namoradas, uma vida sexual ativa. O dia em que eu entrei em Monte Oreb, eu fui instruído que vida sexual, ela só acontece depois do casamento. Eu fui instruído. Então foi quando eu conheci a Viviane. E eu namorei com a Viviane, e eu noivei com a Viviane, casei com a Viviane. Mas durante o meu namoro e o meu casamento durou 5 anos. Durante esses 5 anos, eu não tive relação sexual com a Viviane. Somente depois do casamento. Por quê? Porque eu fui instruído que vida sexual, ela só é depois do casamento. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia de boné, algumas vezes quando estava quente, de bermuda e chinelo. Mas eu fui instruído que igreja não é lugar de shopping. Igreja não é lugar de praia. Igreja é lugar de celebração, de adorar ao Senhor, o nosso Deus. Então eu mudei os meus hábitos, porque eu aprendi isso. Quando eu entrei em Monte Oreb, eu era um cara pavio curto, e muitos de vocês sabem disso. Quando eu entrei em Monte Oreb, eu falava muitos palavrões, muitos, mas eu fui ensinado que homem de Deus não fala palavrão, então eu tenho aprendido isso. Eu fui ensinado em Monte Oreb que casamento, ele não é como trocar de roupa. Casamento
ele é até que a morte o separe. A minha pergunta para mim, para a minha vida hoje é: será que eu, Carlos Eduardo, estou ensinando as novas gerações sobre o Senhor, sobre os feitos do Senhor, assim como fizeram comigo? Será que eu, Carlos Eduardo, estou olhando para as novas gerações que estão vindo, estou me preocupando e eu estou me preocupando em ensiná-los a andar no caminho do Senhor? Será que eu estou ensinando os jovens que ir para a igreja tem que ir de uma maneira decente, porque igreja é lugar de celebração? Será que eu, Carlos Eduardo, estou ensinando os jovens e os adolescentes que vida sexual ela só acontece depois do casamento? Será que eu, Carlos Eduardo, estou ensinando as novas gerações de que nós temos que respeitar pai e mãe, porque isso é um mandamento bíblico? Será que eu, Carlos Eduardo, estou ensinando as novas gerações que tem que respeitar a liderança, mesmo que não concorde, porque isso é mandamento bíblico? Será que eu, Carlos Eduardo, estou ensinando as novas gerações o respeito e o amor ao próximo, porque isso é mandamento bíblico? Será que eu, Carlos Eduardo, estou preocupado em ensinar as novas gerações sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que eles fizeram, o que eles fazem e o que ocorrerá no futuro? Por que eu devo reconhecer a Cristo na minha vida? Para onde eu vou quando eu morrer? Será que eu estou preocupado com isso? Estou ensinando? É fato e é indiscutível que a responsabilidade de ensinar as novas gerações, primeiro, ela é do pai e da mãe. Isso é indiscutível. Mas se nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, na igreja, é lá também que se ensina e que se aprende. Se nós temos união de treinamento na igreja, é para isso que ela serve, para ensinar e para aprender. Se nós temos cultos, manhã e noite, e esses cultos são para celebrar o nosso Deus, mas também para ensinar e aprender. Então essa responsabilidade do ensino, ela recai nos pais em primeiro lugar, indiscutivelmente. Mas ela cai sobre a minha vida, ela recai sobre a sua vida que está assistindo esse vídeo. A responsabilidade, ela recai sobre nós que somos a igreja de Jesus nos dias de hoje. A responsabilidade, ela é nossa de ensinar as novas gerações, as pessoas, essas pessoas que estão chegando na igreja, sobre Jesus Cristo. Ensinar as pessoas que não deve se falar palavrão. Provérbios 22:6 é aquele versículo conhecido que ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando se envelhecer, não se desviar dele. Então essa responsabilidade, entendo que ela é minha também. Ela é sua, ela é nossa como igreja. Se nós queremos uma igreja forte, melhor, se nós queremos jovens, adolescentes compromissados com o Senhor, então essa responsabilidade, ela é minha, de ensiná-los, instruí-los e andar com eles. Essa responsabilidade, ela é sua também. Ela é nossa como igreja, para que assim todos eles cresçam conhecendo ao Senhor. Desejo a você um iluminado dia, em nome de Jesus. Que o Senhor, o nosso Deus, o abençoe, o guarde, e se Ele nos der a oportunidade de, quando estivermos presencialmente, a gente poder debruçar melhor sobre essa passagem, que ela é importantíssima para todos os seres humanos, principalmente para a igreja. Nós vamos aprender muito e muito e muito mais.
tempo aqui é curto. Hoje foi só um tira-gosto, só para adoçar a boca, porque essa passagem ela tem muito a nos ensinar. Ela é incrível, ela é fantástica. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Até a próxima, se Senhor Jesus assim nos permitir. Forte abraço a todos. Fica com Deus.